Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Meu nome é Gustavo Campelo. Esse daqui é o nosso canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você criar um layout full width, né, que seria a largura total. Isso está muito na moda hoje em dia, a maioria dos sites está utilizando esse modelo que você aproveita mais a tela dos usuários, consegue criar um layout que se adapta também, né? Então, se a tela é desse tamanho, o layout vai se adaptar. Se a tela aumenta ou diminui, o formato daquele layout não se perde, o tamanho de um título se mantém o mesmo, tal. Vamos para a tela do computador aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu criei aqui no Figma esse esboço aqui, tá? Para a gente poder utilizar, só para mostrar para vocês como seria um layout full width, mas a gente pode entrar, por exemplo, no Pinterest, ó. Olha só para mostrar para vocês. Se a gente vier aqui no Pinterest, a gente pode visualizar vários layouts que pegam a largura total. Vou colocar aqui, ó, Modern Web Design, para ver o que a gente encontra. Um layout como esse daqui, ele pega a largura total da tela, tá vendo? Ele tem uma margem, mas é uma margem pequena e creio que ela se adapte também se for um layout maior, por exemplo, esse daqui também, ó. Você pode ver que eles aproveitam bem a largura total da tela. Olha só. Tem também o site da Easy aqui, só para vocês verem o site na prática, como seria isso. Olha só, quando a gente rola aqui para baixo, vocês podem ver o nosso texto pegando a largura total. E se eu tento adaptar esse tamanho de janela aqui, olha só o que acontece, ó. Pode ver que esse texto ele cresce conforme a largura da tela. Isso ajuda, é claro, né? Quando a gente diminuísse o tamanho dessa tela, fosse ver isso em um notebook, por exemplo, a altura também diminuiria. Então, esse texto aqui ele vai quase sempre pegar a altura total aqui, tá vendo? Você pode ver que fica um espacinho superior e um espaço inferior, mas quase pega a altura total. E se for uma tela menor de notebook, vai continuar pegando, porque a tela seria assim, né, no caso, né? Seria menor. Mas então, como que a gente pode criar um layout desse tipo, ó? Pode ver que fica muito bom. As imagens, elas também vão crescer e diminuir conforme esse layout. Vou mostrar para vocês agora algum layout que não segue isso. Para a gente encontrar um layout desse tipo, que tem uma margem fixa e tudo mais, é bem fácil, basta pesquisar no Google. Por exemplo, Advocacia São Paulo. A maioria dos sites não é largura total, então acho que vai ser bem tranquilo da gente encontrar alguma coisa. Olha só, você pode ver que a gente tem essa margem aqui. E se eu diminuo ou aumento, você pode ver que o que aumenta é a margem, não o conteúdo. Olha só no site da Easy como é diferente, ó. Como tudo se adapta. Tá vendo? E creio que futuramente isso vai ser cada vez mais utilizado da largura total, beleza? Então vou entrar aqui no WordPress para que a gente possa criar um layout dessa forma, seguindo esse modelo do Figma, que eu criei esse modelo no Figma, para que a gente tenha uma base, mas tem outros aqui também, ó, por exemplo, esse aqui da UPO, que a gente criou, você pode ver que ele é a largura total. Esse aqui também é, ó, largura total, certo? Fiz aqui uma versão celular também, porque é importante, tá? Um layout de largura total, ele tem que se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Em um celular, a gente não precisa colocar tudo crescendo ou diminuindo junto com a tela. Pode ter alguns elementos que façam isso, só que não precisa ser todos, porque você pode ver aqui o seguinte, ó. A largura de uma tela, ela varia muito, né, quando a gente está falando de desktop, porque tem notebook mini, notebook normal, a gente tem uma tela Full HD, né, que seria 1920 por 1080, a gente tem aquelas telas ultra wide que são ultra largas, então a tela de computador varia bastante, só que tela de celular a gente não tem uma variação tão grande, são poucos pixels, então a gente até pode ter uma coisa ou outra em VW, que é a medida que a gente fala que varia de acordo com a largura, pode ser em porcentagem ou VH também, mas não precisa ser tudo, tá? Então, eu vou falar para vocês também o que deve se manter nessa medida responsiva, que varia, e o que não precisa, não tem necessidade. Vou entrar aqui no WordPress, então. Entrei aqui no painel do WordPress desse nosso subdomínio. Eu criei alguns tutoriais. Vou adicionar uma nova página aqui. Colocar layout, largura total. Vamos editar com o Elementor. Isso daqui não precisaria ser feito no WordPress Elementor, tá? No código puro, tanto faz. O que importa é saber desenvolver um layout como esse daqui do Figma. Olha só, a primeira coisa, aqui dentro do WordPress, vou vir aqui nas configurações de página. Vamos aqui no layout da página, vou colocar a tela do Elementor para que o nosso canvas, aqui a nossa tela fique limpa, tá? Só tem realmente a página que a gente for criar. E aqui vamos adicionar então um container. Dá para a gente utilizar muito esses grids aqui, tá? A gente tem o Flexbox e a gente tem o modelo de grid também.
No CSS isso seria Display Flex e o Display Grid. Isso daqui também ajuda bastante quando a gente for criar algo tela completa. Depois eu vou falar para vocês. Mas olha só, criando um Flexbox aqui, eu vou criar algo padrão, então, para que a gente faça esse modelo aqui. Primeira coisa, como é a largura total, quando a gente está no nosso container, esse daqui seria o container pi. Container pi, ou seja, o container pi de todos esses elementos. Seria como se fosse esse frame maior aqui, ó. Nele a gente vai vir aqui na largura do conteúdo, vamos colocar largura total, obviamente, né? Para que pegue 100% da largura aqui. E na altura, isso daqui não é um requisito, mas só para a gente criar algo parecido com esse layout aqui, que ocupa 100% da altura da nossa tela. Medidas relativas são as seguintes, ó, a gente tem aqui, ó, o VW. VW seria View Width, que seria relativo à visualização da largura da tela do nosso usuário. A gente tem a porcentagem, que também é uma medida relativa. E aqui, que eu vou utilizar com vocês também, é o VH. O VH ele vai ser relativo à altura da tela. Então, quando você quiser manipular algum elemento de acordo com a altura da tela do usuário, se for uma tela mais curta ou maior, né, em questão de altura, você também pode manipular isso. Aqui eu vou colocar 100 VH, porque dessa forma ele vai ocupar 100% da tela do usuário, não importando o tamanho dela. Aqui, ó, nesse container, vamos vir aqui em estilo. Eu vou colocar um plano de fundo aqui, um cinzinha, dessa forma aqui. E agora, esse ESC que eu coloquei só de exemplo, tá? Poderia ser o nome da marca, ou sei lá, uma página de perguntas, sei lá. Aqui, como que a gente faria esse layout? Sinceramente, eu não sei, tá? Olhando para vocês aqui, a gente teria que pensar. Eu só criei esse layout aqui no Figma, porque eu sei que isso daqui vai ser um trabalho de largura total. Só que eu não pensei em como a gente vai fazer isso, eu não pensei em pontos principais. Eu acho que enquanto eu estiver desenvolvendo isso junto com vocês, a gente vai vendo as dificuldades que vão aparecendo. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é o seguinte. Vamos dividir esse cara aqui, ó, em um container superior, certo? Esse container superior, ele vai conter, ó, colocar ele na cor vermelha e vou diminuir a opacidade dele para que a gente possa ver os elementos. Ele vai conter aqui, ó, essa imagem na direita e um A. E a gente vai ter também o nosso container inferior aqui, certo? Vou colocar ele em uma outra cor, azul. A gente vai ter aqui essas duas letras, mais aqui um título, né, ou alguma coisa, só que na vertical. E a gente vai ter mais um container aqui com essas outras informações, beleza? Vamos seguir assim. Dá pra gente fazer dessa forma. Já é legal também pensar no celular. No celular, ó, vai seguir da mesma forma. Tá vendo? Um container superior com a imagem, outro container aqui embaixo. E aqui, sem problema, a gente teria esse outro container também. Então a gente pode seguir assim. Acho que vai dar super certo aqui pra nós. Vambora então. O que a gente pode fazer? Vamos vir aqui, ó, no adicionar um novo elemento. Vamos jogar um container aqui. Esse daqui eu posso chamar ele de container superior. Vocês não precisam ir colocando junto comigo esses nomes na estrutura aqui, tá? É só para ficar algo visualmente melhor. A estrutura eu recomendo que todo mundo utilize, você pode ativar ela aqui, ó. A estrutura serve para a gente se localizar melhor nos elementos aqui da nossa página. Nesse container superior, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar aqui um título A, tá? Vamos puxar um título. Eu vou colocar nele A. Olha só, A. Aqui o estilo, eu vou colocar uma fonte escura. E aqui na tipografia, acho que não vai ter essa fonte aqui, beleza? Essa fonte aqui é Orelo, se não me engano, aqui é Orelo. Acho que aqui a gente não tem. Eu vou adicionar ela no Elementor rapidinho. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal, tá? Beleza, já adicionei a fonte. Eu vou só atualizar a página para ela já aparecer aqui, ó. Coloquei a bold e a normal, que são os que a gente vai utilizar aqui. Então aqui no nosso A, dá pra gente vir aqui. Agora eu vou puxar a Orelo, deixa eu ver. Ah lá, sem problema. Só que vai ser a Orelo 900, né? Que seria bold, negrito. E agora eu vou jogar o tamanho dela aqui. Só que olha só, esse tamanho vai ser em pixels. Você pode ver aqui que é um tamanho gigantesco, ó. Vou colocar então 400 pixels. Vamos ver o que acontece quando é 400 pixels. A primeira coisa é, se eu diminuir, ó, aqui a gente tem os pontos de quebra, tá? Primeira coisa que eu recomendo para você que quer fazer um layout largura total é você vir aqui, ó, nas configurações da página, não. Vai vir aqui nas configurações do site. Vir aqui em layout. E, ó, zera tudo isso aqui. Zera tudo isso aqui. Largura do conteúdo, fica tranquilo, a gente não vai utilizar, porque a gente está usando largura total. Zera espaçamento e zera aqui preenchimento. Zero. Aqui embaixo, pontos de interrupção, você vai adicionar aqui notebook e também tela ampla. Essa tela ampla seriam aquelas telas ultra-wide que eu falei para vocês. Vamos salvar. Agora ele vai atualizar aqui a página. Vamos voltar para o nosso editor. Olha só.
Você pode ver como que ficaria isso em uma tela de notebook. O A fica dessa forma e como fica em uma tela ultra wide, que é gigantesca. O A continua, tá? Então você pode ver que está variando, ó. E o A não cresce ou diminui. Então o que a gente vai ter que fazer? Esse A aqui, em vez de ser uma medida fixa, a gente vai colocar ele em VW, tá? Que vai variar de acordo com a largura da tela. Se eu colocar, por exemplo, 30 ou então 50, vai ser bem grande mesmo, né? Sei lá, 32, alguma coisa assim do tipo, tá? Olha só, você pode ver que 32 ele fica dessa forma. Em uma tela ultra widescreen, o A fica maior. Tá vendo? Em uma tela notebook, ó, pode ver que ele tá crescendo conforme a tela. Só que por que tá tendo essa margenzinha aqui então? Porque, ó, quando a gente adicionou aqui esse container superior, a gente não alterou a largura do conteúdo. Como padrão, todo container aqui no Elementor vem como encaixotado, 1140. Então a gente pode colocar a largura total, tá? Que aí ele vai seguir o container pie que já tá a largura total. Agora sim, ó. Quando é uma tela ultra wide, você pode ver que o A ficou gigantesco, mas é porque a tela também ficou grande. Ó, se eu alterar a tela aqui, ó, eu vou visualizar essa página. E a gente pode abrir o Dev Mode, o Dev Mode não, Dev Mode é no Figma. A gente pode abrir o DevTools aqui do Google Chrome, vindo aqui no inspecionar, então apertando F12. E aí, ó, você pode visualizar que quando você altera a largura, o A diminui e aumenta. Essa aqui vai ser a base. Se a gente ver aqui no responsivo, dá pra gente ver ainda melhor isso, ó. Laptop fica dessa forma. Olha só se fosse uma tela 4K, 2560, que já seria uma tela ultra wide. Olha o tamanho do A. Tá vendo? E quando a gente vai diminuindo isso, o A ele também vem diminuindo. E é claro que a altura aqui pra gente ela não se altera, mas ela também iria se alterando. Beleza? Então a primeira coisa foi esse A aqui. Agora vamos criar essa nossa imagem aqui. Eu vou exportar essa imagem. Tem um plugin aqui no Figma muito interessante, se você não tem, recomendo muito, que é o WebP Exporter. Você pode exportar as imagens, ó. Ele já exporta já em WebP. O WebP é um formato mais otimizado para web. Aqui 50% não, dá para ser 90%. E agora aqui no Elementor a gente tem o A. E seria interessante a gente jogar mais um container para fazer essa imagem. Por quê? Porque vai ter também esse Gustavo Campelo aqui embaixo, ó. Certo? Então, mais interessante, né? Vamos adicionar mais um container aqui. Ó. E agora eu vou adicionar uma imagem aqui dentro. Dá para ou a gente arrastar ou então dá para a gente clicar 2 vezes que a imagem já vem aqui para dentro automaticamente. E agora eu vou jogar essa imagem aqui. Ó, a imagem teve 143 KB, veio pesada, tá? O ideal é que tenha sempre menos de 100 KB, para que o site fique bem otimizado, mas é uma imagem bem grande, não precisaria ser tão grande assim. E agora ela ficou, esse container ficou embaixo desse nosso título, em vez de ficar ao lado. Então vamos vir aqui no container superior, que é o pai desses dois, ó, tá vendo? Por isso a importância da gente utilizar a estrutura. Vamos colocar aqui os itens em direção linha. Dessa forma eu posso alinhar ao centro, por exemplo. E agora, como que vai ficar o tamanho desse cara aqui? Bom, esse container ele já está em tamanho 100%. Então você pode ver que ele já vai alterar de acordo com a tela. Ó, no caso não está alterando por quê? Porque a gente precisa vir nessa imagem também, estilo, e aqui ó, largura 100%. Agora, acredito que ele vai alterar de acordo com a tela. Olha lá, beleza? O que a gente precisa fazer agora é espaçar melhor isso aqui. Vou vir aqui ó, nesse container, que é o pai da imagem, porque quando a gente coloca um elemento como largura 100%, que é o que a gente fez com a nossa imagem, 100% de quê? 100% da tela? Não. 100% do container pai. Ou seja, a imagem tem um container que é o pai dela, que é esse cara aqui, ó. Então a imagem está pegando 100% desse container pai. Se eu alterar o tamanho desse container pai, logo a gente altera também o tamanho da nossa imagem. Beleza? Ó, dá para ser dessa forma. E agora, nesse container superior, dá para eu colocar ó, o espaço entre, para que a imagem fique em um canto e a nossa letra em outro. E agora, aqui nesse container, dá para eu aumentar mais um pouquinho, para que fique mais ou menos igual tá lá no Figma. Acho que tá tipo assim, ó. Ó que top. O que falta agora? Falta a gente dar também uma margenzinha nas laterais. Aqui eu tô utilizando a margem de 60, ó. Como é que eu vou fazer isso, então? Muito fácil, né? Basta a gente vir no container pai, avançado, e aqui eu vou dar uma margem na esquerda e na direita. 60 pixels. Olha lá. Aqui ele tá com zoom, tá? Mas quando tá no 100%, lindo. Beleza? E agora, o que a gente precisaria fazer? Agora, container inferior,
Então a gente tem um container superior. Daria até para eu vir aqui, ó, e duplicar esse cara, tá? Agora aqui eu só vou modificar, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui eu vou colocar container inferior. Aqui a gente pode apagar essa imagem. Posso até manter esse container aqui, porque esse container aqui a gente vai utilizar para colocar mais informações. E aqui, em vez de A, vai ser SK. Maiúsculo. ASK, tá vendo? ASK, beleza. Olha só. Só que você pode ver que não tá legal, ó. Vamos visualizar isso aqui. Lembrando que tá com zoom também, então pode ser por isso, ó. Quando eu coloco 100%, tá ocupando mais do que a largura a altura da nossa tela. O que a gente poderia fazer também? Acabou que eu fiz um layout aqui no Figma que ficou mais complicadinho por conta disso. Não tá considerando só largura, tá considerando a altura também. Daria para eu fazer o seguinte. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo as coisas. Eu não tô explicando o WordPress do zero, tá? Nada do tipo. Não sei se você já é experiente na área ou você tá começando agora e tem a intenção de evoluir. Mas a gente tem uma comunidade que é a comunidade Web Hub, que lá a gente fala tudo sobre design, experiência de usuário, Figma, Photoshop, WordPress, Elementor e também a parte do desenvolvimento com código, a parte de programação. Então a gente fala HTML, CSS, JavaScript, PHP, React, jQuery, outros frameworks. A gente fala sobre banco de dados também. Então é muito interessante para a sua carreira profissional. Se você quiser dar uma olhada nessa comunidade, você pode acessar o link na descrição aqui do vídeo, beleza? Você pode dar uma olhada lá, ver o que você acha, se é para você ou não. A gente também insere aulas diariamente. Então, se você achar interessante, recomendo que você entre o quanto antes, porque com o tempo a gente está subindo o preço. Qualquer dúvida também, você pode comentar aqui no vídeo, chamar a gente, Instagram ou no WhatsApp, tem um suporte no WhatsApp na página também, beleza? Mas espero que vocês estejam entendendo. Esse A, eu posso colocar para ele também, ocupar aqui, ó. Em vez de VW, eu posso colocar... Aqui, no caso, você pode ver que não tem a medida de VH. Mas eu posso vir aqui nessa canetinha. Tá? Isso daqui é se você entender um pouco de CSS. Porque o Elementor, como é uma ferramenta, ele é limitado. Mas a gente conhecendo o CSS, JavaScript, a gente customiza tudo. E o PHP também, que o WordPress é criado em PHP. Se eu colocar aqui, ó, sem VH, ele tá pegando a altura total da tela e não a altura do pai dele, porque isso aqui é medido em VH, tá? A porcentagem vai ser referente ao pai. Se eu colocar aqui 100%, ele vai pegar a medida relativa à largura do pai. Então aqui a gente não vai usar a porcentagem, porque mesmo se eu colocar 100%, ele tá pegando a altura relativa ao pai, então não vai dar certo. Mas se eu colocar 50 VH aqui, você pode ver que o A ele sempre vai aumentar ou diminuir de acordo com a altura da tela. Olha só, vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu visualizar isso aqui e eu vir aqui no inspecionar, ó, se eu aumentar, você pode ver que o A ele cresce junto. Tá vendo? Com a altura da tela. Então, por isso que eu tô falando isso para vocês, pode ser interessante também, às vezes vocês não precisam só olhar a largura da tela, fazer um layout largura total e esquecer da altura. Então, se você precisar, você pode vir aqui, ó, nessa fonte aqui também no caso, e colocar aqui a canetinha, colocar 50 VH. Beleza? Dessa forma aqui, ó, a gente vai ter o A e o SK. Então, ou customiza de acordo com VH, ou então coloca uma medida em VW. Beleza? Aqui eu vou manter então isso aqui, como estava antes, em VW mesmo, para que a gente foque aqui então na largura. Uma medida que eu acho que vai ficar bacana é essa, de 28 VW, então eu vou seguir aqui também, VW 28, certo? Aqui tem essa barra superior, tá? Por isso que tá comendo um pouco da altura da tela, mas se a gente for visualizar dessa forma, fica assim. Tá tendo espaçamento por quê? É o espaçamento normal do caractere, tá? Quanto maior é o caractere, maior seria a altura da linha dele. Daria, se vocês quiserem, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, e aqui a gente vai mexer na altura da linha. Tá vendo? Agora sim, a gente pode juntar mais esses dois caras aqui. Só que a gente mexeria essa altura da linha em pixel? Não, a gente mexeria isso também aqui na canetinha em VW também. Se eu colocar, por exemplo, 15 VW. Ó, coloquei 25 VW, ficou dessa forma. Se eu colocar 24, aí eu posso colocar uma altura de linha que pegue certinho no tamanho desse A aqui. Eu vou colocar, então, 22, por exemplo. E agora eu posso copiar isso aqui, ó, esse mesmo 22, colocar aqui.
Beleza? Agora você pode ver que já colou mais essas letras aqui. Então a gente já tem já agora esse layout todo na nossa primeira dobra aqui, né? Ocupando realmente a nossa primeira seção. E agora, o que a gente faria? A gente colocaria esse texto aqui, ó, que tá, no caso, em uma transformação, tá na vertical. Como isso poderia ser feito? Eu vou duplicar esse texto aqui, ou então eu posso puxar um outro título, né? Só para vocês verem isso do zero. Puxar. Esse título, ele precisa ficar dentro de um container? Não, ele pode ficar do lado desse título SK aqui mesmo, tá? Esse título aqui vai ser o seguinte, ó, de desenvolvedor. Aqui a cor também vai ser escura e a fonte Orelo. Beleza? Só que ele vai ser na vertical. Como que a gente pode fazer isso dentro do Elementor? Não precisa nem mexer com CSS. Dá para vir aqui no avançado, aqui no transformar, e a gente tem aqui a rotação. Beleza? Se eu colocar 90 aqui, já tá dessa forma, só que no caso seria pro outro lado, né? Ó, seria pro outro lado, então seria 270. Olha lá, 270. Certo? Só temos um problema. Eu também preciso que ele seja em VW, por quê? Porque ele vai ter que crescer junto com o meu layout, ó. Você pode ver que esse desenvolvedor aqui, ele é do tamanho do K, tá vendo? Se for uma tela maior, esse K aumenta, porque o K tá em VW. Só que se for uma tela menor, o K vai diminuir. Então esse desenvolvedor, ele precisa acompanhar o K. Se precisa acompanhar o K, precisa acompanhar a tela. Então nisso a gente vai vendo o que precisa ser em VW, o que não tem necessidade, pode ser em pixel mesmo. Esse cara aqui é um dos que precisam ser em VW também. Eu vou deixar ele aqui em um tamanho, você pode ver que ele está crescendo mais para cima aqui, né? Então eu posso, por exemplo, negativar a margem dele. Negativar como? Em pixel. Aqui no caso, acho que pode ser em porcentagem. A gente vai fazendo alguns testes também. Ó, se eu negativar de forma inferior. Ó, acredito que dessa forma aqui fique no meio, tá vendo? Tá saindo um pouquinho do D, um pouquinho do R aqui. Então agora basta eu vir aqui, ó, eu coloquei 39% superior, 15% negativo inferior. E agora aqui eu vou ajustar isso aqui, ó. Ó, acho que dessa forma tá do mesmo tamanho, né? Um pouquinho maior ele já passa. E agora eu preciso colocar ele mais para a direita, certo? Ó, que tá ficando dessa forma. Aí eu posso vir aqui nessa letra e eu posso mexer aqui, ó, na margem da direita. Por exemplo, tá vendo? Aqui no caso em pixel, não, em VW, porque eu quero que cresça junto com esse K. Então, mais ou menos assim, ó, tá certo. Agora só vamos fazer alguns ajustes novamente na margem aqui, que agora ele ficou um pouquinho mais para cima. Dessa forma, 70 menos 15. Ah lá, tranquilo. Vamos visualizar isso aqui para ver como que tá ficando. Se a gente quiser ver em outras telas, como eu falei, você pode inspecionar. E aí você vai movendo aqui. Olha só como que o desenvolvedor cresce junto com esse K. Então, ó, até agora tá tudo certinho, né? Ó. Nosso layout está responsivo aqui para todos os tipos de tela. Para notebook e tudo mais. Lembrando que também, né? Altera aqui. Então seria mais ou menos assim. Conforme cresce a tela do notebook, vai crescer a altura também. E agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter nesse container aqui embaixo, que eu falei para que a gente poderia manter, que iam ter essas informações aqui. Então vai ter um título só de exemplo. Dá para a gente puxar mais um título aqui. Vou copiar. Ó, esse título. Aqui a gente já pode começar a se questionar sobre esse título precisa ser em VW? Eu acho que esse título ele pode ser em VW, acho que seria bacana ele se adaptar também. Por quê? Ó, vamos deixar ele em pixels primeiro, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos dessa forma aqui, ó, para ter esse espaçamento aqui. Vamos supor que a gente quer fazer o layout idêntico ao que tá aqui no Figma. Para ter esse espaçamento, deixa eu colocar uns 32 aqui para ver se ficaria bom. A fonte que a gente está utilizando é a Poppins, ó. Você pode ver que para desktop a gente vai ter esse espaçamento aqui. Beleza? Que fica mais ou menos aceitável com o nosso layout aqui do Figma. Só que quando a gente for visualizar esse layout em uma tela de notebook, por exemplo, você pode ver que o espaçamento já é esse. Se isso daqui for aceitável ainda para o seu layout, beleza, sem problema. Se não for, é interessante você fazer o quê? Ou você adapta esse tamanho em pixels mesmo para notebook, você põe um. Para desktop você põe outro, para ultra-wide você põe outro. Porque aqui você pode ver que o espaçamento já vai ser muito maior. Porque é uma tela ultra-wide e esse título aqui não está crescendo junto. Certo?
Então, ou você muda em pixel para cada um desses pontos de quebra aqui. Se você mudar para desktop, não vai alterar para notebook. Se você alterar notebook, né? Então, o Elementor ele tem essa configuração responsiva bem fácil. Ou então, você vem aqui e já coloca isso também em VW, se você achar interessante. Por exemplo, se eu quiser que seja assim, ó, 2VW. Ele vai se manter. Tá vendo? Esse espaçamento é o mesmo que esse espaçamento aqui. Show? E agora? Agora a gente vai ter esse texto aqui embaixo. Esse texto, todos os textos, tá, que são em um tamanho pequeno, a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente for colocar, por exemplo, em VW. Por quê? Seguinte, o texto como padrão no Elementor e no CSS, ele vem como 16 pixels. 16 pixels, então, é uma medida fixa, não vai se alterar de acordo com a tela. Ó, você pode ver que aqui ele tá quebrando linha, por quê? Porque tá um espaçamento menor para ele e ele se manteve em 16 pixels, tem menos espaço, então ele quebrou linha. Aqui, pode ser que ele vá todo em uma linha só, porque teve mais espaço. Aqui ele já tá em 2 linhas. Então, aí você pode me dizer, só colocar tudo em VW. Beleza, você pode colocar em VW. 16 pixels em VW seria mais ou menos equivalente. Ó, vocês podem ficar de olho aqui. Seria mais ou menos 1 VW. Mas aqui ficou muito menor. Por quê? Eu tô falando de uma tela desktop, ó. 1 VW quando eu tiro. Tá vendo? Você pode ver que o tamanho que ficou aqui é mais ou menos parecido com o tamanho em pixel quando a gente vê dessa forma aqui. Tá vendo? Ó? 16 pixels e agora vamos colocar 1 VW. Só que, por que ficou pequenininho antes? Porque quando o nosso editor está aberto, a nossa tela está menor. Então, isso daqui está acompanhando o tamanho da tela. Então, se for um VW e uma tela de notebook, você pode ver que fica extremamente pequeno. Então, pode ser que não fique legível. Não é tão interessante. Então, para textos, eu gosto de aconselhar o seguinte. Se você quiser colocar em VW para desktop e para ultra-wide, beleza. Para ultra-wide, eu acho até interessante que você coloque textos pequenos em VW, porque em uma tela ultra-wide gigantesca, aquele texto ali, se tiver em 16 pixels, naquela tela ultra-wide pode ser que fique muito difícil de ver, porque a tela é gigantesca, o texto vai ficar pequenininho no meio do layout ali. Só que para notebook, eu aconselho que você venha aqui e altere de 1 VW para 16 pixels. Aconselho então que para telas maiores você deixe em VW mesmo, só que para notebook você deixe uma medida fixa para que não tenha problema desse VW em uma tela muito pequena ele também diminuir muito. Então acho que dá para fazer assim dessa forma. E agora esses outros elementos aqui, eu diria a mesma coisa, acho que pode ser em VW se for telas maiores, notebook eu já aconselho também que seja 16 pixels. Eu vou fazer eles aqui de forma rápida então, ó. Como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, dá para ser um container para cada linha dessa daqui, então eu vou puxar um container aqui, ó. Esse container, largura total mesmo. Aqui eu vou copiar esse título, vou colar aqui. De um lado, então, vai ser WordPress. Qual o tamanho de fonte? A gente pode colocar em VW também, eu vou colocar, por exemplo, 1.5. Eu vou duplicar esse cara aqui e do outro lado vai ser why do tal, uma frase aleatória. Esse WordPress, ele é normal, beleza? E esse aqui, ele vai ser semi-negrito mesmo. Nesse container pai desses dois títulos, eu vou colocar em linha, tá vendo? Para que fique um ao lado do outro. Eu posso colocar espaço entre. Olha lá. A gente já tá tomando esse mesmo formato. E agora? Agora basta eu vir aqui no estilo, borda, e eu dar uma borda sólida inferior. Largura de 1 pixel, por exemplo. Só que 1 pixel, coloca 0 em todos os lados, e a gente vai colocar 1 pixel apenas inferior. Para que fique dessa forma ali, ó. E agora eu posso dar um padding também para que essa linha não fique tão colada. Então vem aqui avançado. Esse padding precisa ser em VW? Eu acho que não, tá? Eu acho que não tem necessidade de tanto. Se você vê que uma tela ultra-wide, por não ser em VW, tá distorcendo muito esse layout, tá ficando muito próximo, aí sim você adapta, coloca em porcentagem VW. Mas eu acho que aqui no preenchimento dá para ser sem ser VW mesmo, dá para colocar uns 8 pixels. Olha lá, a gente já tem essa linhazinha. E agora basta eu duplicar isso aqui. Eu só vou duplicar isso aqui, não vou alterar os textos, tá? Porque não é tanto foco nosso. Vou vir só nesse container do meio, em avançado, e vou dar uma margem, ó. Superior de, por exemplo, 20 e inferior de 20. Também. Vamos publicar e eu vou visualizar isso aqui para ver se a gente já conseguiu fazer o nosso layout com sucesso. Olha lá, certinho, né? Só falta... A gente poderia vir aqui nesse texto, dar uma margem maior superior e inferior também.
mas acho que seria só isso. De resto, a gente conseguiu. Então, vocês entenderam sobre isso da largura total para as telas de desktop? Tem que ficar esperto, então, com o texto. Se o texto não vai ficar muito pequeno, se for em VW. E aí eu vou dar uma margem aqui também, rapidinho, superior e inferior. Vamos falar agora sobre o que fazer em telas de celular, o que vale a pena de ser... O que vale a pena de acompanhar a tela e o que não vale. Por exemplo, aqui, esse ESC, valeria a pena ele ser em VW, tá? Para que ele acompanhasse a tela. Se a tela de celular for um pouquinho maior do que essa daqui, ou for um pouquinho menor, por exemplo, assim, seria legal que ele acompanhasse. Mesma coisa dessa imagem aqui. Se o A ele está acompanhando a largura da tela, essa imagem também precisa para que se mantenha aqui, né? Esse mesmo tamanho aqui, esse mesmo espaçamento entre L e o A. Tudo que eu estou falando aqui para celular vale também para tablet, beleza? Esse título aqui, vale a pena ser em VW? Olha só, eu acho até que sim, beleza? Acho que até vale a pena sim. Se for uma tela maior, esse título ele vai crescer um pouco mais. Se for uma tela menor, beleza, volta. Esse texto vale a pena ser em VW? Não, não tem porquê. Esse texto dá para colocar em 16 pixels mesmo, vai ficar tranquilo. Em telas maiores, o que pode acontecer é que pode ser que não fique em 3 linhas assim, pode ser que fique em 2. Ou em telas menores, essa terceira linha aqui, ela vai vir um pouco mais, né? Porque vai quebrar um pouquinho mais. Só que não vai estragar o seu layout, entendeu? Se não for estragar o seu layout, não vale a pena você arriscar em colocar aquele elemento, uma medida em porcentagem. Isso daqui precisa ser em VW? Aí você precisa considerar também. Tem chance de a tela de celular for tão pequena que esse Y aqui vai chegar uma hora que ele vai juntar com esse WordPress? Nesse caso aqui não, tá? Porque WordPress é uma palavra curta, você pode ver que ficou em um lado da tela e esse Y ficou do outro lado. Mas se essa frase aqui fosse essa daqui, ó, tá vendo? Fosse uma frase bem maior, por exemplo, essa daqui já tá pegando, essa aqui já ferrou, né? Mas se fosse, por exemplo, essa aqui, ó. Ó. Aqui você pode ver que já está um pouco próximo. Então, se for uma tela menor do que essa, se for um celular com a tela bem fininha, pode ser que esse Where aqui junte com esse WordPress. Se não juntar, se não ficar por cima, ele vai ficar muito próximo. E aí o seu layout já vai ficar feio. Então, aí sim, valeria a pena você colocar esse cara também em VW, beleza? Vamos só adaptar esse layout para celular, como eu fiz aqui, só para a gente ver como que ficaria isso. Não vou fazer para tablet, porque para tablet seria a mesma ideia do celular. Vou fazer só para celular aqui rapidamente. Olha só. Aqui, a gente pode vir no nosso container Pi, não seria um padding de 60/60, claro, né, para celular é menos, então a gente poderia colocar aqui uns 20/20, ou até 16/16. Nessa imagem aqui, o container Pi dessa imagem não teria largura total 100%, teria menos, para que ele possa dividir coluna aqui com A, ó, dessa forma aqui já tá top, certo? A gente poderia também vir no container Pi e dar um preenchimento superior, ou 20 ou mais. Vou pôr 20 aqui. Aqui no caso, esse A, ele poderia ser maior também. Tá vendo que a imagem aqui tá muito grande e esse A tá muito pequeno? Não é como a gente fez aqui, o A tá bem maior. Então aqui, ó, vamos aumentar isso aqui. Em vez de 28, vou colocar uns 40 para ver. Ó, aqui eu acho que 58 ficou bom. Agora, nesse container Pi da imagem, a gente diminuiria mais. Mais ou menos dessa forma. Acho que ficou muito, né? 58. Vou colocar... Ó, pus 5.2. Acho que 5.2 tá bom. E agora eu aumento o máximo que dá esse container aqui. Beleza? E aí, ó, ele já vai crescer de acordo. Show. Essa imagem aqui, esse container, ela precisa ter uma altura maior, tá vendo? Então eu posso vir nessa imagem aqui, a gente vai mexer com a altura dela, para que fique na mesma altura do A. Só que essa altura vai ser em pixel? Não, porque olha só. Se for uma tela menor, essa altura... Ela se mantém e o A diminui. Então, essa altura precisa também ser em... Aqui pode ser ou VW, ou pode ser em porcentagem também, sem problema. Não, aqui no caso não vai ter como ser em porcentagem, vai ter que ser em VW mesmo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui no caso, 41 VW já fica bom. Você pode ver que agora tá crescendo junto com A. O que quebra aqui? Porque aqui realmente ficou muito, muito, muito pequeno. Então, eu posso vir nesse container e vou colocar 5.2. Pronto. Agora, se for uma tela extremamente fina de celular, não tá quebrando. Se for uma tela maior, não tá quebrando também. Beleza? Esse mesmo tamanho que eu fiz aqui, ó, com a 52VW, eu faria com o SK. Sem problema. Por que tá pegando aqui em cima? Lembra que a gente alterou a altura da linha? Para celular, a gente vai ter que alterar também, já que a gente está alterando o tamanho da fonte. Então, aqui eu colocaria, por exemplo, 40VW. Deixa eu ver.
Assim acho que já ficou bom. Olha lá. E agora a nossa palavra desenvolvedor, que está aqui embaixo, ela viria para ali. Por que está quebrando linha? Porque lembra que a gente tinha dado uma margem. Posso tirar essa margem, ó. E aqui no desenvolvedor, agora eu vou adaptar isso aqui, ó. Beleza? Para que ele pegue ali. Você pode ver que ele tem uma largura padrão aqui. Então eu posso vir aqui avançado na largura dele, ó. Eu posso personalizar. Ó. Se eu pôr 0, ele fica dessa forma aqui, tá vendo? Já tá bom, se for 0. Vou vir no estilo e vou aumentar aqui esse tamanho agora. Só que ele tá crescendo muito para cima. Vamos vir aqui em avançado. E vou diminuir aqui, ó. No caso, eu vou ter que dar um superior. Não, aqui eu vou ter que pelo menos colocar um tamanho aqui em pixel, tá? Ou em pixel ou em porcentagem também, sem problema. De 4% já tá bom, só pra gente ter um corpo, pra gente dar uma margem aqui, ó, superior e inferior. Ó, aqui 37 VW superior, já ficou o suficiente. Vamos ver se crescer ou se diminuir, ele vai se manter, olha lá, ó. Se mantém aqui. Beleza, então, sem problema. Agora, a gente vai ter que dar um jeito aqui. Esse título, para desktop, ele tinha ficado em um tamanho bom, tá vendo? Porque tá em VW, só que para tela de celular a tela é bem menor, então ele acompanhou isso em VW. Olha o tamanho que ele ficou aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, eu posso aumentar esse cara. Aí eu falei para vocês, precisa ser em VW? Pode ser. Vou alinhar só à esquerda, né? Aumentar isso aqui, ó. E nesse container aqui, eu vou vir avançado e vou jogar uma margem superior. Precisa ser em VW? Não tem necessidade. Vou colocar uns 40 aqui, ó. Só para vir aqui mais para baixo. Nesse título, nesse texto, eu vou alinhar ele à esquerda. Dessa forma já tá bom. Para que esse título ser em VW? Bom, porque se for uma tela de celular um pouquinho maior, você pode ver que o título ele cresce mais um pouquinho também. Se isso for interessante para o seu layout, pode ser. Se não, coloque em pixel mesmo. E aqui embaixo, isso daqui pode ser em pixel também, ó. Pixel 16, WordPress 16. Aí a gente vai fazer os testes. Ó, dessa forma aqui. Se for uma tela ultra fina, os dois juntam? Não. Então, tá tranquilo. Pode ser em pixel sem problema. Se for uma tela maior, fica dessa forma. Pessoal, beleza? Então, esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, se você achar interessante para a sua carreira profissional, a nossa comunidade, achar que faz sentido para você, ou se você só quiser dar uma olhada, clica no link aqui no vídeo, vê o que você acha, beleza? Muito obrigado por você ter assistido. Se te ajudou, peço por favor que você curta. Isso daí ajuda muito. Comenta aqui embaixo também, te ajudo como eu puder. Se inscreve no canal, a gente traz vídeos 2 vezes por semana. E até o próximo, tamo junto.